Com vocês, na Rádio Anunciadora, os campos estão abertos, um programa da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Niterói. Uma boa noite, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em seu coração e em sua vida. Estamos aqui em mais uma quinta-feira com o nosso programa Os Campos Estão Abertos, um programa da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Niterói, transmitido pela rádio oficial de nossa Arquidiocese. Quem vos fala, Cláudio Muniz, coordenador arquidiocesano do Ministério de Comunicação Social, do Grupo de Oração Divina Providência, Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, Vicariato Niterói. O grupo se reúne às segundas-feiras, às 19h30. Você é convidado, já passando pelo bairro ali da Engenhoca, próximo ao Barreto, Fonseca, você é convidado a estar conosco às segundas-feiras, com a graça de Deus. Venha viver essa graça do batismo no Espírito Santo em sua vida, com todas as suas consequências. Estamos aqui não só eu sozinho, mas estamos com uma querida irmã, né, companheira de programa. Vai lá, Miraci, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Anunciadora. Mais uma noite, né? Mais uma semana. Já, né? Como passando rápido, né? Verdade. Como já estamos quase no final da quaresma, né? Chegamos na metade, praticamente, né? Menino, que coisa, esse tempo passa muito rápido. E aqui, como eu, nosso irmão Cláudio, né? Também faço parte desse movimento da Renovação Carismática Católica, da Arquidiocese aqui de Niterói, onde o meu grupo de oração é o grupo de oração Monte Sinai, aqui de Manilha, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Manilha, onde toda terça-feira ele acontece na Capela do Sagrado Coração de Jesus. Faço parte do Ministério de Pregação, né? Também dou, né, minhas rasteiras no Ministério de Comunicação. Minhas rasteiras, Comunicadora nata. Gosto muito, gente, gosto mesmo, de verdade. E é comunicar. Hoje a gente está nessa, né? Nessa vibe, como falam, né? Nessa vibe. É comunicar com as ferramentas que o Senhor nos dá nesse tempo. E se Ele deu esse tempo à internet, vamos aproveitar o máximo possível, né? Por isso que a gente está aqui. Se não É fosse... verdade. O grande comunicador é o Espírito Santo, e nós estamos aqui em nome do Espírito Santo, né? Que vem comunicar através de cada um de nós, que vem suscitar em nossos corações a vontade e nos impulsionar na evangelização. Comunicar o evangelho, a boa nova aos irmãos e irmãs. E antes da gente dar essa abertura, né? Você falou algo no início, quando você se apresentou e apresentou o grupo de oração que você participa, você serve, é uma frase que eu gosto muito, né? Viver o batismo do Espírito Santo e suas consequências. Eu acho isso, assim, maravilhoso. Eu amo essa frase. Né? Viver o batismo do Espírito Santo segundo... com as suas consequências, né? Porque... Exatamente. Não é só receber o batismo, né? Não, porque hoje o povo parece que não entende muito bem o que é o batismo do Espírito Santo. Sim. Porque o batismo no Espírito Santo, as pessoas, hoje em dia, não sei, parece que trabalham eles um pouco como se fosse algo mais por sentimento, né? Mas o batismo do Espírito Santo, ele precisa ser aquele que transforma. Exato. Que faz eu ser nova. Que eu saia dali saltitando e pulando e querendo falar de Jesus até para a parede, entendeu? Isso é o batismo de Santos faz em nós. Dá essa... Como é que é a palavra também? Que todo mundo esse gosta novo de falar? vigor, né? Um renovo na nossa... Mas como é que é? A metanoia. Isso, olha só, falando difícil, né? Que o povo mas gosta muito dessa palavra, né? Mas não é? Sim, porque quando nós usamos o termo batismo no Espírito Santo, na verdade é uma efusão do Espírito Santo, né? Porque pegamos o exemplo lá de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos eram batizados, né? Mas Jesus enviou o Espírito Santo, que veio reavivar neles aquela chama do primeiro amor neles, que os impulsionou, tirou o medo, deu coragem, sacudiu o lugar, né? Lá o Atos dos Apóstolos relata como foi. E assim tem que ser na nossa vida, sacudir a nossa vida, virar de ponta cabeça, né? Para uma vida nova com Jesus
no Espírito. Batizado no Espírito Santo é aquele que está se convertendo e a cada dia tentando se assemelhar ao próprio Cristo Jesus. É isso. Verdade. Desse Então, jeito. já que falamos do Espírito Santo, estamos falando, eu convido a você que nos ouve agora, primeiro, compartilha o link da Rádio Anunciadora para os seus irmãos e irmãs, né? E convida aqueles que estão próximos a você, na sua casa, onde você estiver, para juntos agora fazermos nesse início do programa, um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sim, Senhor Jesus, neste momento, nós nos apresentamos a Ti. Cada um de nós aqui no programa, aqueles que nos ouvem, nos colocamos na Tua presença, Senhor, como pequeninos como somos. Mas clamamos nessa noite uma nova efusão do Teu Espírito na vida de cada um de nós. Vem, Senhor, reinflamar os nossos corações, reacender a chama que um dia colocastes em cada um de nós. Vem, Espírito Santo, nessa noite, dar vida ao que está morto, alegrar quem está triste, colocar de pé quem está caído. Vem, Senhor, dar a certeza de uma vida nova em Ti, porque o Senhor nos coloca de pé nessa noite, como valentes guerreiros, aqueles que foram convocados para fazerem parte do Teu exército. Vem, Espírito Santo, vem tocar cada um de nós. Vem, Senhor, dar uma nova unção espiritual para que continuemos firmes, sem desanimar, sem tristeza, mas na certeza de que a salvação já foi alcançada para cada um de nós e que nós somos chamados a anunciar a boa nova àqueles de quem de nós se aproximarem. Bendito seja, louvado seja o teu santo nome, ó Jesus, Deus de amor e misericórdia, que não nos deixa sozinho, que nos acolhe com amor. Amém. E assim, dando continuidade a esse momento de oração, clamamos cantando Teu fogo. Venha abrasar meu coração, acender a chama do Teu amor, Espírito Santo, vem com Teu fogo, vem abrasar meu coração, acender a chama do Teu amor, Espírito Santo, vem com Teu fogo, com Teu fogo, vem sobre nós, Espírito de Deus, vem com Teu fogo, aquece, aviva, desperta. Frio está meu coração, não sinto mais o Teu agir, não vejo mais a direção, e hoje me guia. Pois sem Ti não posso mais viver. Erga seus braços e cante. Vem abraçar meu coração, acender a chama do Teu amor,
parece que chegou o fim, mas vejo tua luz brilhar, corro ao teu encontro. Onde estão os que precisam? Pois sem ti não posso mais viver. Vem abraçar meu coração, acender a chama do teu amor, Espírito Santo. Vem com teu fogo, vem com teu fogo. A sua voz, diga pra ele. Vem. Vem com teu fogo, Deus. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero ser cheio. Espírito Santo, vem. Enche a minha vida, enche a minha alma. Vem, Espírito de Deus, com teu fogo. Eu te quero, Deus. Vem abraçar meu coração, acender a chama do teu amor, Espírito Santo. Vem com teu fogo, vem abraçar meu coração, acender a chama do teu amor, Espírito Santo. Diga vem com teu fogo. Com teu fogo. Vem com o teu fogo abrasar meu coração, o seu coração, o nosso coração. Vem, Espírito Santo. Essa é a certeza de que o Espírito Santo é aquele que nos ilumina, é aquele que nos resgata, é aquele que nos fortalece para continuarmos firmes de cabeça erguida em direção ao nosso objetivo final, que deve ser o mesmo objetivo que Jesus sonhou para as nossas vidas. Amém, Miraci? Amém, né? E esse caminho, né? É o caminho do céu, né? O caminho da salvação, né, meu filho? Exato. A gente não lutar por isso aqui, né? Como nós falamos, eu acho que na semana passada. Acredito que sim. Semana passada, eu não sei. Não foi na passada, foi na retrasada. Não sei, né? Foi do Lázaro, né? De esperar a coisa acontecer para a gente poder. Vai dar tempo, meu filho. Pode não dar tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo é nesse momento que nós estamos aqui, né? Partilhando a palavra, compartilhando a palavra, né? Às vezes eu lembro, antes da a gente partilhar a palavra de hoje, eu lembro que num dos podcasts que nós fizemos, no início lá Sim. comemorando os 50 anos, e que nesse compartilhar, né,
teve um menino, é o Rian, lá da Diocese de Petrópolis, né? Petrópolis. E aí ele mandou uma mensagem depois no meu particular, quando acabou. Ele falou que o quanto o compartilhar, o mandar o link para ele, como que foi importante, porque ele estava acho que no hospital, passando muito mal, muito mal. E a palavra confortou ele, entende? Então, às vezes, a gente não sabe. Às vezes a gente pensa que não, né? Ah, mas eu vou compartilhar. Ah, mas ninguém está escutando. Ah, mas não sou Deus, nem você é Deus para saber. Então, a gente tem que fazer aquilo que Deus manda. Na verdade, a gente não sabe quem está do outro lado nos ouvindo, né? Né? Aqui no programa a gente não sabe. Não tem como, lá no entendeu? YouTube a gente vê que às vezes um entra 15 pessoas, outro 30, outro 50, mas a gente não tem. Assim, a Aqui pessoa não deixa mensagem, nós não sabemos. não Então a tem palavra, como. ela é ecoada. Quando ela é Isso aí. ecoada, ela chega a diversos lugares. E vai E nós embora. somos os instrumentos para isso, né? E a palavra é bem piquitiquita e forte. É obedecer. É obedecer aquilo que o Espírito Santo nos pede, entendeu? Se nesse tempo ele nos pede para continuarmos a evangelização dessa forma, assim nós vamos. Porque algo ele está fazendo. Algo ele está fazendo. Eu não acho. Sabe, o Muniz e vocês que estão nos ouvindo, eu não creio. Assim como Santa Teresinha falava, que Deus não coloca sonhos que não possam ser atingidos, que não sejam atingidos pela vontade dele. Então, vamos seguindo. Até onde Deus quiser. Você compartilhando, você vai nos ajudando e vai evangelizando o outro que está aí do outro lado E aí sozinho. você me lembra, sabe o que, Miraci? Um pedaço de uma música que diz assim, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar o Senhor, É isso exatamente. aí, Tem algo bom, o entendeu? Senhor tem algo bom para mim, para você, para nós. Não é à toa que você está vendo e ouvindo, né, o nosso programa, porque Deus quer falar aos nossos corações. Eu falo aos nossos, porque aos nossos aqui, em primeiro lugar. E depois, aqueles que estão nos ouvindo, né? Quanto nós temos aprendido, quanto nós temos refletido diante daquilo que Deus tem feito em nossos programas semanalmente. Às vezes a gente vem com um caminho a seguir e o Senhor muda e mexe com todo mundo, faz uma coisa de doidinho, Miraceli, não é verdade? Né? Faz sacode, né, na verdade. Mas é isso, né? E hoje, né, hoje é o 30º programa, tá bom? Olha só. Né? Titia marca tudo no caderninho. 30º programa. Ela é organizada, não é igual a mim, não. Às vezes. 30º programa, né? De graças e de bênçãos. Se o senhor vai querer que permaneça mais 30, não sei. Eu sei que o hoje é o que nós temos que fazer. Verdade. O que vai acontecer amanhã, não sei. Não sabemos nem se amanhecemos vivos, né? A gente não sabe. Misericórdia, nem fala isso. A gente não sabe. Né? Estamos aqui, imagina, hoje, quinta-feira, no programa, 9h da noite, e amanhã chega uma triste notícia, né? O Cláudio, a Miraci estavam no programa e Jesus Misericórdia. A gente tem que estar vigilante, né? E aí, se acontecer, estamos preparados? Você que está aí do outro lado da rádio aí, você que está nos ouvindo, está preparado? Não. Eu acho que nem nós estamos ainda. Nós não estamos ainda. Está longe ainda, muita coisa ainda a gente precisa correr, aproveitar esse tempo, que é o tempo favorável da quaresma, né? Fazer uma avaliação, exame de consciência e o que nós precisamos para caminharmos com Jesus no deserto para encontrarmos a salvação e a ressurreição. Amém? Miraci, qual é a palavra de hoje, Miraci? É um versículo, né? A gente sempre tem um versículo, mas é um versículo. Às vezes é um versículo, às vezes são 30 versículos. Hoje é um versículo, louvado seja Deus. Às vezes vira a Bíblia inteira. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Amém? Posso ir? Pode ir, vamos lá. Buscai em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Olha isso. Pequitito, né? Sim. E ele começa lá no versículo 25, que fala da confiança em Deus. E aí Jesus finaliza quase esse capítulo 6 dizendo isso. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua Justiça. justiça. E todas essas coisas vos serão dadas em acréscimos. Aí, vamos lá, 34. Sim, Não leu vos 34. preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu O seu cuidado. cuidado. É Amém? verdade. É o que nós Amém. estávamos falando. Temos que ser o hoje, né? Uhum. Viver o hoje é plantar o céu aqui hoje, né? Ter atitudes e ações para a nossa salvação hoje, porque nós não sabemos. A cada dia basta as suas preocupações. Aí nós, né, colocamos tanta coisa, gente. Olha que mundo doido é esse que a gente vive corrido. A gente bota tanta coisa na frente do reino de Deus, na frente de tudo de Deus, e esquecemos de realmente buscar aquilo que é o primordial, aquilo que é o principal, que é o seu reino. E aí ele fala da confiança. Será que eu tenho confiado assim? Será que eu tenho confiado em Deus de uma forma tão, como que eu posso dizer, tão única, né? Ou eu vivo na ansiedade, ou eu sou tão A ansioso com o doença do futuro. século, né? Entendeu? Porque o que ele está falando é justamente isso, ó. O dia de amanhã terá sua preocupação. Será que eu tenho confiado em Deus? Será que eu tenho permitido que o reino dele comece primeiro? Que antes do meu dia começar, será que é Jesus que começa primeiro comigo? Será que é Ele que está à frente? Será que é Ele que está planejando todo o meu dia? Ou será que as minhas preocupações estão sendo tão assim loucas que eu não estou nem me deixando permitir que Jesus cuide delas? Até isso a gente às vezes não permite que Jesus cuide das nossas preocupações, né? Então esse é o versículo que é um versículo, dois versículos que realmente nos leva a confiar plenamente, gente. É pleno. E colocar em Deus e colocar todo o seu reino, as prioridades de nossas vidas nas mãos dele. Sim. Não é algo que é fácil, porque a gente vive correndo, a gente vive achando que a gente pode, a gente vive achando que a gente controla a nossa vida, porque eu tenho uma agenda assim, YZ, que eu vou fazer tudo isso. Mas aonde está, Senhor? Né? Aonde está? Eu vi um kart, né, no Instagram, acho que foi ontem, anteontem, né, um desenhozinho embaixo de uma mulher, parece a minha mesa. Se vocês olharem minha mesa, vocês vão sair correndo no meio do computador. Não é bagunçado não, gente, é porque tem a Bíblia, tem o caderno, tem a agenda, né, tem não sei mais o quê. E aí ela estava assim, com essa mesa, a foto em cima, e a foto de Jesus embaixo na mesa, assim, sentado, sem nada na mesa, e ele assim. E em cima dizia, às vezes nós damos prioridade àquilo que é urgente, mas esquecemos daquilo que é... Não, às vezes nós damos mais atenção àquilo que é urgente e esquecemos daquilo que é prioridade. A palavra prioridade estava embaixo com Jesus. Entende? Uhum. Então a gente acaba deixando tudo na urgência na frente e esquecemos aquilo que é prioridade, que é o Sim. próprio Cristo. Que é Ele que vai nos fortalecer, inclusive, para a gente prover as nossas urgências, para prover as nossas soluções das nossas preocupações. Então, como você até falou no início, que a quaresma ela tem essa, olha a palavra que eu vou usar, gente,
essa pegada, essa pegada de fazer com que a gente busque, entendeu? A vivenciar o reino de Deus, a permitir que ele seja essa prioridade na nossa vida, como diz a palavra. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo, ou seja, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu falo nós, né? Tudo aquilo que nós temos do nosso dia a dia, se Uhum. nós buscarmos a Deus primeiro, gente, tudo mais acontecerá. Eu não estou dizendo que a gente vai ter que ficar sentado aqui, olhando para a cara dessas nossas caras lindas, né? Depois que sobe para o YouTube, fica essas caras lindas aparecendo, e ficar esperando. Não, não é isso. Temos que agir, mas agir colocando Jesus à frente. Fazer a Entendeu? nossa parte, né? E aí Sim. você fala, sobre a palavra diz, buscai, vamos lá, pegar aqui, para não ser injusto, Buscar buscar em em primeiro primeiro lugar lugar. o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, isso vem nos lembrar lá o primeiro mandamento da lei, lá na época de Moisés, né? Amar a Deus Nossa. sobre todas as coisas. Então, buscar Uhum. o reino de Deus sobre tudo. E como é Sim. buscar o reino de Deus? É fazer a vontade dele, é aprender o que ele nos ensina e colocar em prática. O resto será dado por acréscimo, diz a palavra. Sim. Nós nos preocupamos demais com o que está para acontecer. Sofremos demais por coisas que ainda não aconteceram. E aí nós citamos a questão da ansiedade, né? Quantas pessoas, Uhum. até eu mesmo, né? Com crise de Sim. ansiedade, porque pensamos demais, sofremos com antecedência com coisas que nem sabemos se vai acontecer. Isso muitas vezes nos leva a pensar a que ponto está a nossa confiança em Deus. Sim. Que nem o fio do nosso cabelo cai se Deus não permitir. A verdade é essa, a palavra vai falar sobre isso. Né? Deus, os pássaros, né? Deus alimenta os pássaros, tem uma outra passagem que vai falar mais ou menos isso. Então, assim também, ele vai nos alimentar da forma que for necessário. Uhum. Nós nos preocupamos demais com aquilo que é material, aquilo que a nossa vontade, né? Olha que eu estou usando a palavra, a nossa vontade quer, mas não Uhum. sabemos se é a vontade de De Deus Deus. para nós. E para nós Sim. sabermos a vontade de Deus, é necessário que nós estejamos, né, em intimidade com Ele. Então, buscar o reino de Deus primeiro é necessário uma intimidade. Verdade. E como está a nossa vida de intimidade com Deus? É aquela vida de intimidade do último momento, ou seja, do último minuto do dia antes de dormir, aquele tempo que sobra, ou é aquele primeiro tempo que você tem no seu dia? Meu irmão, minha irmã, se estamos vivos, se acordamos cada dia, é porque Deus permitiu para isso. Afinal, o dom da vida nos foi dado por Ele. Então, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, Deus. Em terceiro lugar, Deus. Em quarto, você vai pensar naquilo que você gostaria que acontecesse. Mas é necessário primeiro, ouvir a Deus, conhecer a vontade de Deus e colocar se o seu desejo nas mãos de Deus para ver se é o desejo de Deus para a sua vida. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, ou seja, ser uma pessoa justa. Meu irmão, minha irmã, ser cristão é ser Jesus hoje para o outro. Uhum. Jesus era justo, Deus é justo, Jesus era justo. E nós, como cristãos, estamos sendo justos na nossa maneira de ser, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de lidar com o próximo. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente fala assim, não acredito, né? Fulano caminha conosco, mas agindo dessa forma. Bem, não somos aqui juiz de ninguém. Cada um responde por si. Mas nos estranha muito aquele que se diz cristão tomar determinadas atitudes que são contraditórias às atitudes de Jesus. Então a gente precisa rever a nossa vida de cristão. É necessário rever como estamos dentro do reino de Deus. Estamos buscando realmente viver esse reino e transbordando, olha a palavra aí, transbordando esse reino para os demais? Porque nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. E se nós somos contraditórios, é um grande problema.
Porque ao invés de você levar a boa nova ao outro, você leva até uma palavra pesada, né? Como eu posso dizer? Você acaba levando algo contraditório. Você fala muito, mas a sua vida não condiz com o que você fala. Jesus falava que isso era farisaísmo, né? Sepulcros caiados. Que não sejamos sepulcros caiados. Que por fora tudo branquinho, mas por dentro só Deus sabe, né? Quem já viu sabe como é que é. Então, assim, desculpa o peso da palavra, a forma como estou colocando, mas esse é o tempo. A gente, como formador, Miraci também, né, a formadora, a gente tem essa questão de estar falando aí, né, aquilo que nós já passamos, aquilo que nós aprendemos. Também estamos nessa luta diária. Então, basta o dia que você está. Amanhã é outro dia, não sabemos como será. Colocamos nas mãos de Deus, porque fazemos parte desse reino, onde Ele é o Pai e nós somos os filhos que Ele protege, que estamos debaixo das suas asas. Né? Caiam 1000 à minha direita, caiam 1000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Será que a nossa confiança está nesse grau que nós podemos dizer realmente, proclamar isso? Acho que nós precisamos refletir. E eu, em primeiro lugar, estou falando com vocês e estou pensando aqui, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar. Porque falar para o outro é fácil, mas o vivenciar, né, eu tenho que dar o testemunho. Nós que estamos proclamando a palavra, devemos dar o testemunho dessa palavra que proclamamos. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça, não a justiça dos homens. A justiça dos homens é falha, porque nós, seres humanos, somos falhos. Buscamos a perfeição, mas a perfeição sozinhos não vamos conseguir. Precisamos da ação do Espírito Santo para estarmos em Deus, para sermos perfeitos como o nosso Pai do céu é perfeito. Não é isso, Mira? Você confirma o que eu estou falando? Confirmo. E aí eu fui anotando aqui algumas coisas, né? Você falou da intimidade, e a intimidade vai nos levar a essa entrega, né? Total com o Senhor. E aí volta aquela palavrinha de novo, porque o Senhor vem perguntando: qual prioridade nós estamos dando ao reino de Deus? Qual é a prioridade? Como que nós estamos priorizando isso, né? E aí eu fiz um paralelo, né? O que é urgente é igual os nossos planos. O que é prioridade é igual a Jesus. Então nós precisamos estar alinhados. Alinhados é estar, né? Uma reta, não é isso? Assim? Sim. Assim ninguém tá vendo, né? Mas vai ver depois no YouTube o que eu tô fazendo o gesto. Alinhado, reto. Assim é a nossa vontade em Deus. É assim que precisamos estar com Deus, alinhados. E nesse alinhamento, né, a gente ter as ações e as escolhas certas. Porque quando a coisa não é muito, né, assim, vamos dizer, não é de Deus, as coisas, a gente sente lá no fundo, não é não, Muniz? A gente sente. Primeiro que incomoda. Porque quando a vontade de Deus, ela não incomoda, ela te dá paz. Uhum. Mas quando você faz algo e ficou aquele negócio, aí eu acho que não era isso. Então, quando nós estamos nessa intimidade, quando nós estamos alinhados com Deus, priorizando a vontade dele em nossa vida, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza que o que é urgência vira uma prioridade. E com a prioridade, é como a palavra de Deus fala aqui no versículo 34, né? A cada dia suas preocupações, e no 33 diz que estas coisas vos serão dadas em acréscimos. Ou seja, alinhemo-nos, porque todas as coisas nos serão dadas por acréscimo. Mas precisamos ter o quê? Ações. Agir e fazer as coisas certas de acordo com a vontade do Espírito Santo.
Certo, Muniz? Agora já dou você agora, certo? Muniz? Ah, certíssimo, né? Então, Confirma, meu irmão, Muniz? meu irmão, minha irmã, quando nós clamamos o Senhor, o Espírito Santo, temos que dizer: seja bem-vindo, és bem-vindo, Senhor. Não é à toa. Mas não é clamar da boca para fora ou só com interesses, não. É em tudo na vida. Convido você a ouvir a música És Bem-vindo.
Anunciadora. 24 horas no ar. És bem-vindo, Espírito Santo. Hã? É isso que nós temos que dizer. És bem-vindo. Seja bem-vindo. Trazendo mais para a linguagem popular, né? Seja bem-vindo na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada, para que possamos vivenciar esse reino de Deus e a sua justiça. Sem ele, impossível, né? Porque senão a nossa vida humana, a nossa carne, vai querer tomar a frente da vontade de Deus. Nós somos tentados diariamente com isso. Fala aí, Miraci. E estava pensando nisso mesmo, o Espírito Santo é esse que vai, que nos transborda, né? E quanto mais a gente clama, quanto mais a gente reza, quanto mais a gente fala do Espírito Santo, ele vai nos dando essa força, né? Essa vontade, esse querer estar sempre com Jesus, estar sempre buscando os caminhos de Jesus, né? E aí, quando fiz a pergunta, né, qual a prioridade que nós estamos dando ao reino de Deus, como a gente prioriza isso, né? Primeiro de tudo, a gente, como a música falou, né, está totalmente apaixonado pela palavra de Deus. Exato. Está-se totalmente apaixonado pela palavra de Deus. E recomeçar todo dia, gente. Recomecem todo dia. Hoje o negócio não foi bom, amanhã de novo. De Mas hoje novo. você, né, você buscou, você tentou. Aí lá fui eu buscar o significado, buscar a redundância, tá, professor? Fui lá eu buscar o significado da palavra buscai. Sim. Então, o que significa? Significa esforçar-se por achar, descobrir. Então, Jesus, quando ele fala aqui buscar, ele diz só, se esforcem, Queira. lutem, Queira. queira, entendeu? Vai lá, vai descobrir que o reino de Deus é o seu lugar, é o meu lugar. Olha que lindo isso, a preocupação de Jesus conosco é imensa. Aí ele, sabendo que a gente é tudo cabeçudo, ele faz o quê? Vai mandar o Espírito Santo lá para poder botar fogo naquele povo lá, sustentar, porque eles não vão dar conta. Eles não vão dar conta sozinhos. E não damos mesmo, gente. Se não tiver o Espírito Santo, até a gente sair do lugar para correr atrás do reino, para entender que precisamos crer no tempo de Deus e na sua justiça, que precisamos confiar que amanhã Deus estará lá conosco. Nossa, se o Espírito Santo não estiver com a gente, só, olha, a gente vai fazer igual aquele povo maluquinho, vai meter, como é que é? Meter os pés pelas mãos. Pelas mãos. Meter os pés pelas mãos e virar a vida da gente uma bagunça. Por isso que às vezes a vida da gente está meio embolada, a gente está uma bagunça. Por quê? Porque nós não estamos priorizando o que é mais importante, que é o próprio Cristo. Não estamos priorizando, às vezes, os tempos, o tempo que a igreja nos dá, nos oferece para melhorarmos, né? Para limpar as arestas, permitir que o Senhor vai nos moldando de uma forma mais intensa, como é o momento quaresmal. Então, isso tudo a gente precisa estar muito atento, mas para a gente estar atento, precisamos estar unidos à palavra de Deus. É verdade. Precisamos priorizar a palavra. Precisamos buscar esse caminho de amor fortalecidos na palavra, né, Cláudio? Verdade. E aí você para pensar, né? Buscar o reino de Deus para quê? Meu irmão, eu quero ser salvo. Você quer ser salvo? Você quer a salvação? Você quer o céu? Aí eu me lembro da frase de Santa Teresinha, já que Miraci é tão devota, né? O que a Santa Teresinha dizia sobre essa questão do céu? Quero passar meu céu fazendo bem aqui na terra. Imagina a situação. Ela presa num convento, né? Porque ela estava num convento,
Como assim? Conta-se a história, pelo que eu sei, né? Não li ainda a história de uma alma, mas sei algumas partes, do problema que ela tinha com a sua amada superiora. A Miraci pode falar melhor do que eu, né? E quanto mais a amada superiora pegava no pé dela, ela mais amava a amada superiora, né? Tanto que ela mudou o coração da amada. Meu irmão, é fácil? Não é não. Mas vivenciar o céu é isso. É quebrar a roda, é fazer a diferença no mundo de hoje. É vivenciar o reino de Deus nesse mundo que Deus está tão de escanteio, se a gente parar para pensar e olhar, né, as coisas que têm acontecido no mundo inteiro, você perguntaria onde está Deus? No coração das pessoas. Porque se Deus estivesse, o reino de Deus estivesse vigorando, né, vamos dizer assim, né, se o reino de Deus estivesse prevalecendo, tanta coisa não estaria acontecendo nos dias de hoje. Mas sabe de quem é a culpa? Minha, sua, de nós, de cada um de nós, sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos esperando sentado, esperando cair o maná do céu, né? Só que o maná do céu só caiu lá no Antigo Testamento, não vai cair agora não. As coisas só vão mudar quando nós dermos a nossa contribuição, fizermos o nosso id, né? Quando nós formos fazer a nossa parte, nós ficamos esperando o outro fazer. Aí você vai dizer assim, mas tem um ditado que diz, uma andorinha não faz verão. Eu costumo dizer, quando falo sobre isso, faz sim. Faz sim. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue algo muito maior. Tem um outro ditado que diz que de grão em grão a galinha enche o papo. Então, se eu fizer, Miraci fizer, se você fizer, vai enchendo o papo, né? Desculpa fazer uma comparação assim bem simplória, né? Mas é para que você possa entender, né? Eu costumo dizer, até contar aquela história do bem-te-vi do elefante, você já deve ter ouvido, né? Eu conto a minha maneira, do jeito que eu aprendi, né? Um grande incêndio na floresta, vários animais correndo, todo mundo correndo para não ser queimado pelo fogo, pelo fogaréu que estava na floresta. O bem-te-vi, quando viu aquele incêndio, fez a parte dele. Ia lá no rio, no riacho que tinha no meio da floresta, pegava um pouquinho de água no seu bico e jogava em cima da chama do fogo. O elefante, que era muito maior, olhou para ele e falou assim: meu filho, você acha que com esse biquinho você vai conseguir apagar o fogo? E o bem-te-vi respondeu: estou fazendo a minha parte. Então, se o elefante, com aquela tromba enorme que ele tem, pegasse a água ali, com certeza, com o biquinho do bem-te-vi, o efeito seria muito maior. E assim é na nossa vida. Se eu fizer a minha parte, você fizer a sua parte dentro do reino de Deus, dentro das perspectivas que Deus espera de cada um de nós, a coisa muda. Mas depende de nós, né? Se nós cruzarmos os braços, a coisa complica, fica mais difícil. É necessário que, apesar das dificuldades, né, apesar dos espinhos que nós muitas vezes temos com o nosso próximo, que nós possamos nos abraçar, mesmo na dor, para juntos conseguirmos, né, plantar o reino de Deus e dias melhores virão. Falei a beça, né, Miraci? Não, tá na graça, tá na graça. E aí você estava falando de Santa Teresinha, né? E era isso mesmo, Santa Teresinha, ela tinha uma irmã, né, amada, e tinha também ela dizia que ela era chata, né? Teresinha falava, não, Teresinha não podia nem vê-la, que ela queria mudar o rumo de onde ela estava, queria se esconder numa sala, porque ela perturbava a Teresinha até. E um dia e a Teresinha aprendeu a gostar, aprendeu a amá-la. E um dia a irmã perguntou, né? Perguntou para Teresinha: irmã, por que você gosta tanto de mim? É verdade, foi isso mesmo. Teresinha, porque eu amo, né? Porque eu rezo por você. Algo assim parecido que Teresinha falou. Então, esse é um caminho duro, né? De conversão. Porque às vezes a gente fica esperando algo extraordinário, né, para a gente se mover. Mas olha só. Mas é a palavra Ela... de Jesus, né? Jesus diz assim: rezai pelos vossos inimigos e amai aquele que vos odeia. Mais ou menos isso que ele diz, né? É Isso. quebrar a roda, meu irmão, porque o mundo prega diferente, tá? É, isso aí, isso aí. E olha que a Terezinha falava mesmo, que ela era chata. Chata, reclamava, murmurava, a Terezinha beça, até que a Terezinha, com aquele ação da irmã, ela começou a ver isso com outro olhar, né? Com outros olhos. E aí, como ela entendeu, ou seja, ela
priorizou aquilo que era mais importante, né? Eu repito, ela quis ser de Deus. Então, basta você querer, meu irmão. É o Ser primeiro de Deus. passo. E aí, Miraci, eu mudei a programação nossa, que seria uma música, mas Você já tu citou puxou outra, né? Então, assim, você quer ser de Deus? Eu quero, você quer? Então, vamos ouvir a música Eu Quero Ser de Deus com a Certo. Celina. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Luta contra todo pecado que te separa de Deus. Romper com todas as cadeias, ser livre e ter a mente de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Luta contra todo pecado que te separa de Deus. Romper com todas as cadeias, ser livre e ter a mente de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Uma vida de graça Deus quer te dar. A condição pra se receber é a busca pela santidade. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. De Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Rádio Anunciadora. 24 horas no ar. Eu quero ser de Deus. E você, Miraci, quer ou não quer? Quero, Fala aí. ó. Será que dá pra ler?
Aqui tá escrito? Acho que não dá, Eu não, leio, né? né? Eu leio, né? Que felicidade Peraí. Dá? e felicidade poder dizer, estou segura de fazer a vontade do bom Deus. Santa Terezinha. É isso aí, é isso aí. É isso É isso, meu aí. irmão. Primeiro você tem que querer, depois colocar em prática, se esforçar, né? Esse é o tempo. Esse é o tempo de nós querermos mudar. Queremos ser pessoas melhores. Queremos ser soldados de um exército melhor do reino de Deus, que não está em guerra contra homens de carne, mas no mundo espiritual, né? Porque, como diz a palavra de São Paulo aos Efésios, né? Que Uhum. a nossa guerra não é contra homens de carne, mas contra principados e potestades. E Sim, muitas vezes a luta é interior. Nós precisamos toma. lutar conosco para que nós possamos fazer a vontade de Deus, buscando o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e o que vem posteriormente, né, ele nos acrescentará. Não é isso, minha filha? Já Com faltam aí pouquinho certeza. tempo para terminar o nosso programa, passou rápido, Deus mexendo no programa, né? O Espírito Santo vai, move, bagunça o nosso coreto aqui, mas é assim mesmo, né? A música programada era uma, entrou outra, porque ele já suscitou em nosso coração durante a realização desse programa. Meu Verdade. irmão, minha irmã, faltam 2 minutos praticamente para nós encerrarmos o nosso programa. E nós já agradecemos a tua participação, né, nessa noite, nesse programa que vem cada semana, trazendo um pouquinho daquilo que é a renovação carismática católica na nossa arquidiocese de Niterói, no Brasil, no Estado, no mundo inteiro. Nós somos aqui apenas um grão de areia. E você também pode fazer parte desse grão de areia, né? Se juntar a nós. Procure um grupo de oração próximo à sua residência, à sua casa, ao seu trabalho. Né? Venha vivenciar esse batismo, essa efusão do Espírito Santo com todas as suas consequências, falando lá no início do programa. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Às vezes fica assim, amanhã, não, depois da manhã, na semana que vem. Não, meu irmão, é hoje. É hoje, né? Quando eu digo agora à noite, você não vai procurar um grupo de oração, mas amanhã, na sexta-feira, você já pode procurar um grupo de oração, aonde você estiver. Né? E deixar que o Espírito Santo possa agir em você, possa te despir diante de Deus, mas não é tirar a sua roupa, né? Mas assim, é se despir por inteiro e deixar que Deus possa te reconstruir. Nós não sabemos como você se encontra nessa noite, mas tenha certeza, a obra de Deus já começou na sua vida. Tome posse disso. Então, uma boa noite, fique na paz de Deus. Eu já vou me despedindo e semana que vem nós nos encontramos. Porém, amanhã o nosso programa já estará nas plataformas, no YouTube da RCC Niterói, onde você vai poder ver o nosso rosto cansado, né? Suado, Dançando. dançando, mas que você possa compartilhar com os irmãos essa graça. Porque tem muitos irmãos que precisam ouvir aquilo que você está ouvindo hoje. E muitas vezes nós represamos a mensagem porque esquecemos, cai no esquecimento, deixa para depois. Não. Compartilhe o link, manda uma mensagem para nós, diz se você gostou do programa ou não. Né? Você pode mandar pelo direct do Instagram, pelo Messenger do Facebook da RCC Niterói, ou até mesmo lá no YouTube, né? Lá no chat do YouTube você pode colocar a sua mensagem. Tá bom? Fiquem com Deus. Vai lá, Miraci, você. Boa noite, irmãos e irmãs. Que você seja assim, essa noite assim, transbordando do Espírito Santo. Para que, com certeza, assim como os anjos de Deus fez com São José, que nesse seu sono você possa transbordar do Espírito, que nesse seu sono você possa acordar uma nova pessoa. E com esse sono dos anjos, né, você possa realmente priorizar tudo aquilo que é de Deus. Que tudo mais te será acrescentado. Tenha uma grande noite, uma boa semana, uma quaresma, né? A gente está aí, né? Ai, não consegui me assim fazer nada, mas ainda estamos no processo quaresmal. Terceira Estamos no semana, meio, ainda tem mais 2, 3 semanas aí, né? nós estamos no meio do deserto. Então, ainda dá tempo, meu irmão. Sempre há tempo para aqueles que querem abraçar o Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito Lembrei de obrigada. um último recadinho. Já Eita. ia esquecendo, depois ele tinha puxado a orelha se a gente não falar, né?
Está aí para acontecer nos dias 31 de maio e 1º de junho, o Congresso sim. Estadual da Renovação Carismática Católica, que vai acontecer aqui na nossa Arquidiocese de Niterói, no Rincão do Meu Senhor, lá na Água Mineral Rocha, São Gonçalo, no Rincão do Padre Dé, né? Já estão abertas as inscrições, você pode procurar o coordenador do seu grupo de oração. Caso você não tenha contato, também existe um link através do site da rccrj.org.br. Lá tem um link onde você pode fazer sua inscrição e pagar também a taxa, né? Que todo congresso tem a sua taxa de inscrição, seja ele na igreja ou não. Se for um congresso profissional, você também paga a taxa de inscrição. Então, nós estamos aí com as inscrições abertas. Corre lá. O congresso não é só para o pessoal da renovação, mas é para a igreja de todo o Brasil. Vou dizer isso, né? Mas para a igreja do estado do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Estivemos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima quinta-feira com a graça Boa de noite, Deus. bom Boa descanso. noite. Rádio Anunciador agradece a sua companhia. Continue com a gente.